Olha só, meus amigos, você que acompanha o Gazeta Alerta vai lembrar, ontem nós mostramos aqui uma reportagem que falava sobre criminosos que efetuaram vários disparos contra uma residência lá no bairro Cidade do Povo. Uma residência onde moram dois idosos, um de 67 e outro de 68 anos. Esses idosos são avós desse jovem que foi executado a tiros lá no Papoco, que o Luan acabou de falar. Eles são pais do Jeremias, que era considerado líder de uma organização criminosa aqui na capital. O Jeremias era pai desse menino, desse jovem, consequentemente, neto das duas pessoas que moram lá no bairro Cidade do Povo e que estiveram a casa ontem atingida, na madrugada de ontem, na noite de terça para quarta-feira, atingida por vários disparos de arma de fogo. Entendeu a ligação? A Polícia Civil já está investigando esse caso para elucidar esse crime. Existe a suspeita que esse jovem que estava aqui na tela foi assassinado porque ele migrou da organização criminosa em que o pai dele era líder, foi morto, para uma organização criminosa rival. Por isso, as retaliações, por isso os tiros disparados contra a Casa dos Idosos, que não tem nada a ver com a história, mas pagam o pato, e por isso esse homicídio que aconteceu na noite de ontem, lá no Papoco. Mas quem traz mais detalhes sobre esse caso é o Luan Rodrigo. Ele já conversou com a Polícia Civil, que já investiga e traz detalhes agora. De volta o Luan para falar sobre esse caso. Diga, Luan. Bom, a gente vai seguir falando a respeito desse assunto, como eu acabei de falar na matéria anterior, e agora já estou ao lado do delegado Alcino Ferreira Júnior e estamos aqui na frente do IML. Isso porque o delegado veio aqui no IML justamente para conversar, fazer um levantamento de informações, trabalho esse que faz parte da investigação. O Jeremias, de 39 anos, o pai do Ilquias, que foi morto ontem. Na realidade, o Jeremias, ele se envolveu nessa situação, delegado, em dezembro, no dia 9 de dezembro do ano passado, onde ele acabou sendo morto. Ou seja, esse foi um fato que existe todo o histórico até chegarmos em um homicídio. Exato, Luan. Na verdade, existe um desdobramento dos acontecimentos do final do ano passado. O Jeremias ele acabou sendo morto quando tentava matar uma liderança de uma facção dentro da Cidade do Povo. Isso mostra já um racha dentro dessa facção naquela época e que acabou tendo esse desdobramento com a morte do próprio Jeremias e depois a perda de força dentro daquela localidade. O filho dele, que também exercia funções dentro dessa organização criminosa, acabou saindo da Cidade do Povo e começou a se aproximar de uma facção rival da que pertencia. O que isso leva a crer? Esse movimento de fazer com que tanto o filho do Jeremias quanto outros parentes saíssem da Cidade do Povo trouxe esses desdobramentos que puderam ser acompanhados aqui pela imprensa, que foram tentativas de homicídio anteontem dentro da Cidade do Povo, ataques na casa dos avós do Ilquias, né, os pais do Jeremias também na Cidade do Povo, horas antes desse ataque que aconteceu anteontem, e a polícia já tinha identificado que os ataques relacionados à Cidade do Povo anteontem tinham autoria desse cidadão que acabou sendo morto na noite de ontem, certo? Então é uma sequência de atos e desdobramentos de retaliações que ocasionaram aí a morte, né, do Ilquias aí. Agora a gente esteve aqui no IML, pega algumas informações também das lesões, os traumas sofridos ali pela vítima, agora o Ilquias, para entender um pouco a dinâmica também desse ataque de ontem à noite dentro do Papoco. Delegado, esse é um detalhe bem importante que a gente tem que frisar isso, porque não é todo dia que a gente tem um caso tão complexo como esse, principalmente porque envolve família. Ou seja, em dezembro do ano passado, existe a morte do pai dele, que a princípio achávamos que teria sido pelo atropelamento, mas depois foi identificado que na realidade foi um disparo de arma de fogo pelo próprio comparsa.
Isso em 2024, dezembro de 2024. Passamos para fevereiro de 2025, no dia 4. Existe esse ataque ali de membros da organização criminosa contra a casa dos avós dele, onde vários disparos foram registrados, e nós trouxemos esse material em detalhes até com o tenente-coronel Felipe Russo, que momentos depois conseguiu realizar a prisão desses dois indivíduos que você vê nessas imagens, também com essa arma de fogo, uma Glock, que é uma arma de fogo de luxo, vamos dizer assim. E em seguida, nesse mesmo dia, no dia 4, o Ilquias, então, teria também dado um ataque na Cidade do Povo, que atingiu ali pai e filho, se eu não estou enganado, delegado? Exatamente, pai e filho foram atingidos. Inclusive, esse ataque ele foi numa rua paralela à casa dos avós do Ilquias, e foi momentos depois. Então, após esse ataque, ontem nós procuramos bastante, né, o Ilquias, porque ainda caberia ali realizar uma prisão em flagrante, uma vez identificada a autoria, mas não conseguimos encontrá-lo. E aí na noite de ontem, lá no Papoco, ele acabou sendo encontrado, né, por membros de facção, e aí acabou sendo morto, como agora já está aqui no ML. E as investigações vão continuar para que a gente traga um pouco mais de clareza também, né, todo esse vínculo, né, toda essa linha do tempo criminosa dentro dessa realidade de enfrentamento entre facções criminosas. Delegado, quando a gente fala em relação ao homicídio, e especificamente, já tem alguma investigação, alguma linha a respeito de seria membro de organização criminosa rival ou da organização criminosa que ele estaria ali envolvido, que teriam executado ele? Então, Luan, isso ainda, a investigação ainda está apurando. A gente tem uma linha muito forte já, a gente já tem um convencimento do que aconteceu ontem à noite, mas ainda não cabe a gente trazer, né, por uma questão também de desenvolvimento da própria investigação. Mas o fato é que era previsível que essa retaliação viesse a acontecer, seja pela facção a qual ele fazia parte anteriormente, ou a que estava se aproximando agora no dia em que foi morto. Delegado, muito obrigado por essas informações. Afinal, estamos falando de um caso complexo e detalhado que já se arrastava há pelo menos 2 meses, desde a morte do pai dele, o Jeremias, de 39 anos, na Cidade do Povo, o ataque à casa dos avós e agora a morte do próprio Ilquias, de 19 anos, que aconteceu na noite de quarta-feira no Papoco. As imagens são de Maidson Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.